Queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs que nos assistem, nós hoje estamos estreando o projeto Caminhando Juntos. E hoje caminharão comigo juntos Maria Fernanda, Arlindo Ribeiro. Nós caminhando, vamos comentando temas importantes, temas atuais, à luz da doutrina que nós escolhemos para orientar os nossos passos aqui na Terra, né? Então, nós vamos tratar da diversidade. Inicialmente, eu dei o título de diversidade humana, mas a diversidade, de uma forma geral, na natureza é uma coisa extraordinária e nós pertencemos à natureza, né? Então, o título real é diversidade, né? Nós vamos falar na diversidade. Fernanda, está tudo bem com você, Fernanda? Tudo bem, tudo bem. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente conversando com vocês, né? Já que agora a gente tem que conversar de longe. E Arlindo, como é que estão as coisas, Arlindo? Graças a Deus, tudo bem. Bom também estar aqui com vocês neste novo projeto do Grupo Redenção. E assim, felizes, né? Por participar juntos, mais uma vez, numa nova empreitada, levando em consideração a doutrina dos Espíritos na nossa caminhada. Vocês não sabem a alegria que eu estou sentindo nesse momento de ter vocês dois aqui, inaugurando comigo esse projeto. É uma alegria muito grande pelo tempo que nós temos de redenção, né? Temos outros companheiros no Redenção também, que têm o mesmo tempo e tudo, mas porque a gente também não se vê há muito tempo, né? Então, se vendo assim virtualmente, a gente sente uma certa emoção. Mas vamos caminhar juntos, conversando sobre o tema diversidade. Porque, no meu entendimento, a beleza da vida está na diversidade. A gente olha para a natureza, vê a diversidade de coisas que existem. De um lado tem um mar bonito, do outro lado tem um rio maravilhoso, do outro tem montanhas lindas, de um outro tem campos lindos, do outro lado tem flores maravilhosas de todos os tipos, e mesmo da mesma espécie, mas elas se diferenciam. E é nessa diversidade que nós estamos inseridos como seres humanos, apresentando cada um de nós aquilo que somos, aquilo que temos em termos de conteúdo, né, de vivência. E, segundo a doutrina, na lei de sociedade, nós precisamos viver em sociedade visando ao nosso crescimento. E viver em sociedade é participar dessa diversidade, é entender essa diversidade, aceitar essa diversidade. E, Fernanda, como é que você vê essa situação da diversidade? Bom, o senhor fez uma introdução muito interessante ao tema, né? Porque se nós pensarmos na natureza, em toda essa diversidade que encontramos ao nosso redor, né, nós já conseguimos nos maravilhar, né, de alguma forma. Mais interessante ainda, como, né, a proposta original era a diversidade humana, é pensar o quanto isso é especial, né? Tem uma amiga minha que fala assim: lembre-se do quanto você é único, uma vez que a sua impressão digital te lembra todos os dias disso. Só tem essa, a sua. Então,
observando os seres humanos, a diversidade se torna algo ainda mais complexo e ainda mais belo, né? Porque somos todos diferentes e somos todos únicos e preciosos nessa individualidade, né? Quando nós olhamos para isso em termos materiais, nós vamos ver as diferenças dos corpos, dos gostos, dos estilos. E quando nós olhamos para isso sob a perspectiva do espírito, isso se torna ainda mais sensacional, né? Cada um com uma vivência diferente, uma bagagem diferente e algo diferente a oferecer. Só para fazer um registro, o Humberto Roden, ele fala que a palavra universo é a unidade no verso, quer dizer, a unidade na diversidade. Quer dizer, é muito interessante essa proposta do Humberto Roden, né? Ele não era espírita, é um espiritualista, mas muito aceito no movimento pela abertura de ideias, né? E você, Arlindo, o que você fala sobre essa diversidade? Diante do que vocês dois já colocaram, Jaime e Fernanda, eu ouvindo-os, eu estava aqui lembrando de dois autores. Um, porque é um cantor popular, que é o Lenine, quando ele fala que a vida é tão rara. E essa raridade se foca justamente nessa diversidade. Embora nós sejamos aparentemente todos iguais, ela é rara, porque para cada um é tão diferente, mas é tão bom que seja diferente junto, que seja diverso, mas de alguma maneira misturados o tempo todo para crescer, segundo a lei de sociedade, que permite que a gente conviva e troque e aprenda, né? Então é muito interessante pensar nessa raridade da vida, né? Acho que o Lenin é feliz quando coloca essa frase. A vida é tão rara. E a gente às vezes esquece e tira essa raridade, joga fora, abre mão dessa rara beleza que a vida apresenta, né? Então é interessante isso, né? E eu fiquei pensando quando o Jaime falava no mar, né? Da diversidade que a vida oferece. Aí, no mar, que é diverso da Terra, tem uma imensa diversidade. No planeta que nós vivemos como seres humanos, somos diversos africanos, europeus, americanos, e cada um com as suas características, asiáticos. Essa diversidade é tão linda, por que a gente perde tempo sem considerar essa beleza, né? Ô, Fernanda, mas considerando isso que nós estamos colocando aqui, a coisa é maravilhosa. Agora, por que tanta resistência ainda na sociedade, em alguns segmentos sociais, com relação à diversidade? A gente observa isso com relação à cor da pele, a gente observa isso com relação à orientação sexual e outras coisas mais, né? As pessoas se colocando numa postura tão complicada que não dá para entender, já que a gente sente que é essa diversidade que nos traz a grande riqueza do Criador, né? Como é que você vê essa resistência que alguns segmentos sociais apresentam, né? Eu associo toda essa resistência a resquícios do passado. Houve um tempo em que era proibido pensar, né? Talvez a gente possa, inclusive, fazer um recorte muito próprio nosso, que é pensar o quanto foi revolucionário escrever um livro com mais de 1000 perguntas sobre aquilo que era proibido perguntar. Você não pode perguntar, você tem que obedecer. E nós trazemos, então, um pouco dessa memória, né, talvez no nosso espírito, de um tempo em que era preciso que todos fossem iguais para que fossem melhor controlados. E que alguns fossem reduzidos e subjugados para que também fossem melhor controlados e que a economia, talvez,
evoluísse de uma forma geral, melhor, né? Isso acontecia nas sociedades como um todo, né? Essas histórias, por exemplo, de escravidão, são histórias antigas, né? Então, quando nós olhamos para o nosso país, nós pensamos no último país a abolir a escravidão. Mas essa história, né? Esse hábito do ser humano, ele é um hábito muito antigo e tem relação com estruturas de poder. Então, o que hoje nós ainda temos dificuldade como sociedade é de aceitar que alguém possa pensar diferente, porque nessa diferença, ou que possa existir de uma forma diferente, porque essa diferença exige um diálogo, essa diferença exige um raciocínio, né? Nós hoje discutimos por quase tudo, porque não sabemos dialogar. Então, partimos para discussões e até agressões, né? Então, isso acontece na política, isso acontece com as questões que são de foro super íntimo, né? E alguém quer dizer como o outro deve viver, e uma série de outras questões. Então, eu entendo que isso faz referência ao nosso passado, a coisas que nós aprendemos num tempo, a medos que nós tínhamos anteriormente de conviver com o outro. Você sabe que é uma coisa interessante que o Espiritismo surge no momento, em 1857, no momento em que as religiões traziam dogmas indiscutíveis, né? E o Espiritismo traz um processo de discussão dos seus próprios princípios. Quer dizer, veja como a doutrina é importante para nós, como ela é libertadora, né? A gente sai dessas prisões do dogma para refletir, raciocinar sobre aqueles próprios princípios que nós adotamos para orientar a nossa vida. Então, em partindo daí, o espírita tem que ter uma abertura maior, né? Partindo da sua própria base doutrinária kardeciana, a gente tem elementos para falar, porque ela fala também a doutrina sobre a liberdade de pensamento e de consciência. E, Arlindo, por que você acha que existe essa resistência à aceitação da homossexualidade, por exemplo, né? da questão da sexualidade diferente da minha, ou da sua, ou da de um outro? Uma sexualidade diferente, como é o caso da homossexualidade, que um dia se chamou homossexualismo, mas a Organização Mundial de Saúde, verificando que isso não era uma enfermidade, tirou o ismo e colocou o dade, que é condição de, quer dizer, homossexualidade, condição daquele que é homossexual e tem uma relação afetiva com alguém do mesmo sexo. Por que você acha que essa resistência de chegar ao ponto dos homossexuais serem até agredidos na rua, a chamada homofobia? Por que isso? Como é que você entende isso, Arlindo? Eu tenho a impressão de que essa razão ela se faz presente desde dessa antiguidade remota, toda vez que o homem, o ser humano, não se aceita. Porque eu acho que essa questão voltada de negação, de ódio, de repressão sobre a postura, o posicionamento sexual das pessoas, tem um princípio muito a ver com a própria intimidade daquele que é refratário. Porque essa refração não acontece à toa. Ela acontece num grande número de vezes, eu tenho a impressão, de que a própria autorrepressão, em muitos casos, e por ver no outro a liberdade de agir que ele, às vezes, não assume, ele ataca, ele fere. Eu acho que a gente deve também ao contexto religioso em que vivemos na antiguidade, né? Em que tudo era muito pecaminoso. O sexo não serve para nada. O sexo é coisa demoníaca.
e o sexo que não é entre homem e mulher na tradição judaico-cristã complica ainda mais. Então, eu acho que tem muito a ver com a formação educacional e religiosa dessas pessoas, que nós acabamos nos referenciando para esses dogmas tão pesados e absurdos, como se a gente pudesse impedir a expressão da sexualidade em cada um. Eu acho que é complexo demais, mas tem muito a ver com a intimidade, com as pessoas não terem coragem, às vezes, de se olhar no espelho. Essa questão complexa, claro, né? Emmanuel, no livro Vida e Sexo, há um momento que ele fala que a comunidade homossexual, homoafetiva, como ele chama, ela deverá conquistar, através das leis, os mesmos direitos da comunidade heterossexual. Quer dizer, veja bem, os homossexuais não querem que nós nos tornemos homossexuais. Eles querem ter o direito de cidadania. E eles têm esse direito. As pessoas é que não querem dar, mas eles têm esse direito. Eles sentem de forma diferente do heterossexual. E eles têm o direito de sentir isso. Não é o caso, Fernanda? Eu vou relembrar, diante da sua pergunta, uma expressão do Arlindo, uma vez, numa reunião lá do nosso grupo. O Arlindo, uma vez, fez um questionamento muito interessante. Ele falou o seguinte: se todos nós, como espíritos imortais, reencarnamos muitas vezes e não necessariamente presos a um determinado sexo no sentido fisiológico, né? Podemos reencarnar como homens ou como mulheres. Como seria se você reencontrasse o grande amor da sua vida, de repente, reencarnado no mesmo sexo que o seu? Pois é. Eu achei essa expressão do Arlindo, eu acho que foi repetida depois tantas vezes, porque eu acho que é uma forma tão amorosa mesmo, né, de se refletir, no sentido de que tem alguns autores, inclusive, que falam sobre isso. Existem tantos estigmas colocados sobre os homossexuais, independente de serem homens ou mulheres, que às vezes o próprio indivíduo começa a duvidar da possibilidade de relações saudáveis, de duvidar da possibilidade de uma relação de maior parceria e uma afetividade mais profunda. E isso parte, né? Isso tem origem nos preconceitos. Ninguém disse que tem que ser diferente disso, muito pelo contrário. As pessoas, todas as pessoas, né? Isso é um impulso do espírito de encontrar-se, né? E ter a comunhão do amor. Isso. Então é isso, é só essa questão dessa vivência. Voltando ao início, eu acho que isso tem também relação com estruturas de poder, né? Você normatizar e colocar todo mundo na mesma caixinha, né? Quando essas situações se tornam tão diversas, né? E essa é a nossa grande questão, os mecanismos de controle se tornam mais frouxos, né? E você pode constituir famílias, então, com estruturas diferentes, porque as pessoas podem se relacionar e encontrar essa satisfação do encontro em tantas formas diferentes que isso acaba trazendo tanta diversidade que quem opta ou escolhe ou se sente mais seguro no controle do mundo, né, de ver tudo padronizadinho, se sente incomodado. E veja bem, o Espiritismo, como doutrina, nos trouxe elementos importantes para que a gente pudesse entender tudo isso. Porque, vejamos, Jesus, em determinado instante, ele diz: se me amais, eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador,
e lembrará tudo o que eu vos tenho dito, como também vos ensinará sobre todas as coisas, porque ele, naquela ocasião, não havia uma ciência desenvolvida para que ele falasse sobre tudo. E a doutrina nos ajuda agora, porque os espíritos superiores dizem que o Consolador é a doutrina espírita. Veja bem, não o movimento espírita, que é um movimento humano que busca praticar essa doutrina. E às vezes comete erros, porque os seres humanos erram, né? E então o Espiritismo trouxe para nós essa proposta interessante da reencarnação e outros princípios que nos esclarece sobre muitas coisas, inclusive coloca a luz em algumas propostas de Jesus que ficaram obscuras para aquela ocasião, não é o caso? E essa questão da homossexualidade é uma delas, e tantas outras, né? Agora, sobre a diversidade, qual é o outro tipo de diversidade que vocês encontram e que vocês acham que ainda há uma resistência grande na sociedade? Fernanda. Eu faço parte, né, anualmente, de um encontro de jovens que acontece durante o Carnaval. No Rio de Janeiro tem o nome de Comerge. E uma das provocações desse ano foi como podemos tornar o nosso encontro mais inclusivo. E aí, quando a gente pensa em inclusão, né, as coisas a princípio foram colocadas assim, e as pessoas se questionaram, mas inclusão de quê? Inclusão como? E a provocação era justamente essa: o que precisa ser incluído? Então, precisam ser incluídos, por exemplo, os jovens que têm orientação sexual diferente, precisam ser incluídos, né? Porque você tem alojamentos comuns, né? E tal. Então, ter isso como uma premissa e até uma orientação sobre essas questões. Precisam ser incluídos os jovens que têm dificuldade de acesso, né? Então, o polo que eu participo mudou recentemente, né, há pouco tempo, para uma escola, um local que é completamente acessível, então tem rampa em todos os lugares, diferente do anterior, que tinha escada para todo lado. Então, as pessoas com dificuldade de acesso, por que motivo for, né, seja cadeira de rodas, muleta, enfim, precisam ter essa facilidade. As pessoas que têm dificuldade de leitura, de entendimento, alguma limitação cultural, elas precisam ser incluídas, né? E é diferente a forma da gente falar sobre a doutrina espírita quando a pessoa lê é uma, né? Nós vamos conversar, por exemplo, num grupo de estudo, cada um lê uma parte. E se a pessoa não lê? A gente tem que ter um estudo, por exemplo, um EJO que inclua quem não lê, como uma evangelização para quem não lê, apesar da gente saber que ler é importante. Mas essa pessoa não lê e ela precisa desse conhecimento hoje. As pessoas, por exemplo, com paralisia cerebral, que tem algum nível de cognição afetado, por exemplo. Então, as questões são diversas. E a doutrina precisa, o centro espírita, a casa espírita, o evento espírita, precisa abraçar todo mundo. Vocês dois participaram, e de certa forma participam, daquilo que se chama evangelização na casa espírita, né? E no grupo nós chamamos de educação, né, infanto-juvenil, de educação espírita infanto-juvenil, né? E nós nos lembramos de que nós tínhamos duas turmas de evangelização, né? Uma filhos de frequentadores, outra filhos dos assistidos materialmente pela casa espírita. A partir do momento que nós resolvemos unir essas duas, vocês se lembram que nós tivemos problemas, né? Pior que o problema, às vezes, não surge nem por parte da criança, nem do jovem, mas dos pais, né? Criando problemas. Vocês assistiram isso, não foi, Arlindo?
É fato, Jaime. Mas, se você me permite, eu queria lembrar um pequeno um detalhe, mas que eu acho que é um detalhe de muita importância com relação a essa diversidade, né? A uma outra diversidade, com a qual eu trabalhei durante um tempo no Estado, que é a população em situação de rua. Que, de alguma maneira, nós naturalizamos de ser normal. O sujeito É, vive ali, e a gente até espírita sai, vai lá, dá sopa, dá não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas nós estamos todos muito acomodados, vocês estão lá e a gente está cá. E, como sociedade, talvez precisamos refletir mais sobre isso para alterar esse quadro. Porque não é normal viver na rua. não é Né? E a gente, de normal. alguma maneira, naturalizou isso. Como sociedade, está naturalizado. Mesmo nas nossas escolas religiosas, todas elas acomodadas de alguma maneira a levar lá o pão, que é necessário levar o casaco, o paletó, seja lá o que for, mas nós estamos tranquilos, serenos, em berço esplêndido, como se essa vida fosse normal. É preciso, talvez, que a gente reflita mais sobre isso. E voltando à questão da evangelização, né, porque, ou da educação espírita, melhor dito, nós temos por hábito evangelizar, não é? O hábito normal da nossa formação é evangelizar, é catequizar. E aí, quando Catequizar. a gente catequiza de cima para baixo. A gente É. vai lá e resolve. Então, eu vou misturar o meu filho com essa gente simples, pobre e ignorante. Então, essa foi uma questão que se apresentou no grupo naquele momento, né? Que a gente e pessoas que talvez nem tivessem isso claro, mas naquele momento aquilo ficou muito explícito, né? Não, eu não posso misturar. Que é isso? Meus filhos vão sofrer algum atraso. Eles vão acabar se marginalizando por esse contato com essas crianças tão difíceis. Isso é assustador, né? Agora, veja bem, você falou catequese, eu acho que às vezes a evangelização espírita ainda está muito ligada à questão da catequese, à questão de. Tem até um caso, ocorrido há uns 2 anos atrás, que os pais tiraram os filhos da evangelização de determinada instituição, porque o dia que o pai foi levar as crianças, que é a mãe que levava, e que viu que elas ficavam lá desenhando como faziam na escola, Uhum. eles acharam, peraí, não há necessidade nenhuma deles virem para cá para fazer aquela mesma coisa que faziam na escola. Então, olha, evangelizar, eu acho que é ensinar a amar, despertar o coração para a convivência. Aquelas crianças pequenas, eles aprenderem a conviver uns com os outros, com as diferenças. O de pele mais escura com o de pele mais clara, o que fala errado com o que fala melhor, e o evangelizador ter aí o trato necessário para ajustar isso. Eu acho que evangelizar é isso, é comunhão. E essa comunhão só se fará quando nós nos libertarmos também de certos atavismos que a gente traz, né? Eu fico preocupado com a catequese, porque até pouco tempo se falava em catecismo espírita, né? Quer dizer, não tem nada a ver. Nós precisamos ensinar essas crianças e esses jovens a amar, a compreender, a ensinar arte. A arte é um processo altamente renovador. E a gente percebe isso agora, na pandemia, como a arte nos conforta, como a arte nos ajuda. Então, a arte, ela tem uma força muito grande. O que você acha, Fernanda? Eu acho que esse convívio, né, com a diversidade, né, voltando à questão específica do nosso grupo, é algo muito, muito rico, né? Quando as pessoas de antemão afirmam que não é possível misturar ou que não tem ganho para o jovem nisso, é uma demonstração explícita de preconceito, né? Até porque as reuniões em que você tem pontos de vista tão diferentes, elas são extremamente ricas, principalmente para quem tem melhores condições
de vida. Porque é a oportunidade de pensar realmente os seus privilégios, de se tornar mais grato pelo contexto em que está inserido, né? E de exercitar esse convívio com o diferente. A gente tem histórias no grupo de mães que questionavam: por que você está indo para a evangelização de chinelo? Porque todos os meus amigos usam chinelo. Então, eu não vou de tênis se todo mundo está de chinelo. Eu vou ficar como as outras crianças. Como uma forma mesmo do próprio menino que tinha uma melhor condição financeira de estar convivendo de forma mais harmônica com aqueles que tinham menos. E a possibilidade, então, de repensar. Uma mãe, uma vez, nos questionou: por que meu filho está ajudando no café da manhã? Ele não faz isso, ele não lava a louça, ele não faz nada em casa. Vocês o forçaram a trabalhar no centro? E aí a resposta: não, a gente está trabalhando a cooperação. E o seu filho se dispôs a cooperar, ele se dispôs a trabalhar para o amigo, no sentido de servi-lo. Então, é um processo educativo muito importante, muito rico, e muito mais rico quando se pode conviver com situações tão diversas. Na verdade, é uma riqueza enorme você poder misturar pessoas com vivências tão diferentes. E você vê que, será que nas instituições espíritas, quando se separa de forma social, né, a evangelização dos frequentadores com a evangelização das crianças pertencentes à comunidade, nós não estamos reforçando essa divisão aqui fora? Será que nós, como espíritas, não estamos reforçando essa divisão aqui fora, ao invés da integração? Porque, olha, há um momento, eu acho que a gente precisa muito ainda aprender com Allan Kardec. Há um momento que Kardec faz uma visita a várias cidades próximas a Paris para levar instrução e ver como é que estava o movimento espírita da ocasião. Isto consta do livro Viagem Espírita, em 1862. Então, ele chega em Lyon e no Centro Espírita, se não me engano, de Brotteaux, ele é apresentado a um casal e o marido é o presidente do Centro Espírita, um operário. Olha, Kardec demonstra na sua fisionomia, é o que é dito nos comentários, a alegria. E depois Erasto dá uma comunicação na reunião que há posterior a isso, falando sobre isso, inclusive, olha, a alegria de Kardec ao ver numa mesma mesa príncipe, juízes, operários, trabalhadores. Quer dizer, isso, gente, é a comunhão social, é a solidariedade, é a fraternidade, é o codificador que prega no seu exemplo, na sua atitude, né? Mas, Arlindo, o que você gostaria de dizer? Nessa referência que você fez à viagem espírita que Kardec realiza, e essa constatação que é interessante, se nós olharmos para nós hoje, né, para o espiritismo hoje aqui praticado, é pensar que a gente talvez esteja tentando só fazer a tal da salvação, como tentavam os outros. E aí não se resolve a questão, porque não é para salvar, é para encontrar, porque ao encontrar o outro, nós vamos caminhar juntos, nós vamos crescer, nós vamos superar as nossas dificuldades, vamos superar as diversidades que parecem que separam, quando na realidade elas unem, porque elas fortalecem. Então, talvez a gente tenha essa oportunidade, revendo esse texto Kardec, pensar o que a gente está buscando com essa doutrina. É salvação? Ou é um encontro de verdade com a intimidade e com o coração do outro? Talvez isso precise ser refletido mais por nós, né? Completando até esse pensamento, Arlindo, e voltando ao ponto que você falou sobre, vocês comentaram sobre a questão da catequese,
Eu acho que o movimento espírita é muito diverso, né? Então, há uma tendência hoje, né, de se questionar, por exemplo, por que o jovem abandona a casa espírita. O jovem abandona, e né, as crianças às vezes também se recusam aí, quando eles encontram novamente alguns sistemas que reproduzem a escola, né, os sistemas que reproduzem a catequese, ou os sistemas que não lhes representam. Isso. Porque, efetivamente, o que as crianças, o que os jovens precisam ouvir hoje, o que eles precisam fazer hoje. O Sérgio fez um movimento nesse sentido de perguntar para o jovem por que você fica num encontro que tinha jovens aí até acho que 26 anos. Então, eu perguntava por que faz você ficar na casa espírita? E aí muitos deles falavam que primeiro, se sentir em casa, se sentir útil, se sentir parte e encontrar resposta para as suas questões. Então, assim, há exemplo de Kardec, né, que fazia a leitura do mundo daquele momento, né? A Revista Espírita traz isso, as questões do cotidiano sendo ali discutidas. O jovem diz que quer entender o mundo através dessa visão. Então, os temas precisam ser os temas atuais, precisam ser os temas do cotidiano. Alguns autores hoje defendem que as palestras públicas tenham um pouco desse viés do que o jovem quer ouvir, para que ele fique realmente, para que ele tenha vontade de ir ao centro, para que ele tenha vontade de ingressar nos estudos de ES, dessas coisas. Então, há hoje já um movimento que tende a ser mais inclusivo realmente, né? E vai buscando atender o que as pessoas querem ouvir, sem perder a essência, porque Kardec tinha esse pensamento supermoderno, né? Cabe a nós, hoje, esse esforço de ler o mundo a partir do que, né, já está colocado na codificação. Agora, vejamos bem, isso tudo, de alguma forma, não parte da educação de dentro de casa? Por exemplo, os filhos escutam os pais fazerem referências e com apelidos grosseiros a homossexuais. As crianças escutam os pais fazerem referências também à cor da pele do outro, equivocadamente, envolvendo isso em outras questões, até morais, como também a homossexualidade. Quer dizer, a criança cresce naquele ambiente que ela não aprendeu a conviver até com o deficiente físico, ela tem medo. Porque a gente vê uma família onde tem um deficiente físico e onde existe amor, o amor ali envolve a todos e eles não diferenciam mais aquele familiar, aquele menino, aquela criança que tem uma deficiência física, porque eles já envolveram ali no processo familiar. Eles foram se habituando com aquilo e incluíram aquela criança, aquele espírito, necessitando daquela prova aqui na Terra, nesse projeto de família. Agora, à medida em que, dentro de casa, as crianças também escutam referências complexas, equivocadas a respeito dessa diversidade, elas vão levar para a sua vida lá fora esses equívocos também, né? O que vocês acham? Ouvindo, Jaime, eu fico lembrando necessariamente do extremo compromisso que o Espiritismo tem, ou que nós temos junto ao Espiritismo, para a mudança de algumas lógicas de pensamento. Porque o contexto religioso em que se viveu até então já apontava o diverso
como algo condenado pela divindade. Este é diferente porque Deus aponta como algo ruim. E, então, o espírita tem hoje essa possibilidade maravilhosa de poder dizer, olha, não é esse o caminho, não é essa a lógica que move tudo, porque nós somos fruto daquilo que construímos ao longo da nossa trajetória. Então, e hoje a gente vê até o espírita abraçando algumas lógicas irracionais com relação a essa diversidade, que se abraça aquelas causas antigas, aquelas percepções equivocadas do passado. Hoje, nós temos a possibilidade de um novo olhar. E esse novo olhar é saber que Deus não é condenador de ninguém. Então, alguém não vem com essa ou aquela dificuldade ou diferença entre mim e o outro com uma condenação divina. Como isso era religiosamente pregado, a família já se predispõe. Olha só, esse aqui é o extra. Não se sabe nem por que ele veio parar aqui. Deus nos condenou com essa ou aquela pessoa, com essa ou aquela diferença, com aquela diversidade grande naquele seio familiar. Então, é algo que nós precisamos estar atentos, porque o Espiritismo possibilita essa mudança de lógica, porque essa mudança de entendimento, de compreensão de que cada um é herdeiro de si. Você sabe por que eu digo isso? Pelo seguinte, porque certa feita, fazendo uma palestra num centro espírita, eu toquei na questão, o tema permitia, então eu toquei na questão da homossexualidade. Li e avaliei aquele texto brilhante de Kardec na Revista Espírita de janeiro de 1866, intitulado As Mulheres Têm Alma? É uma pergunta, né? Em que Kardec ali vai avaliando a igualdade de direitos entre homens e mulheres como proposta da doutrina espírita, chegando a falar, veja esse homem, aquela ocasião, ele falava na igualdade de direitos, na emancipação legal da mulher. Veja, 1866, veja como esse homem estava à frente. A ponto de hoje nós estamos ainda discutindo essa questão, né? Quer dizer, e nesse mesmo texto, ele discorre sobre a questão da encarnação em corpos masculinos e femininos, e daí ele traz uma explicação da possibilidade de surgir uma dificuldade nesse trânsito aí, e está lá no texto. Quem quiser compulsá-lo, ele é um texto interessantíssimo, que Kardec tange na questão da transexualidade. Claro que não com esse nome, porque nele nem existia essa denominação, e a ciência psicológica não estava tão desenvolvida, nem a psiquiatria, né, para fornecer elementos tais. Mas ele tange na questão, ele mostra por que alguns homens sentem afeto mais acentuado por elementos do mesmo sexo, assim como certas mulheres sentem afetos mais fortes por outras mulheres. Está lá, Revista Espírita, janeiro de 1866. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, vejam bem, eu vou falar até uma palavra aqui que não deveria, mas para explicar como essa coisa, na minha opinião, procede de casa, eu fazendo essa palestra em que eu trouxe até esse texto, ao sair depois lá fora, aguardando a Mariana me pegar, porque a Mariana é meu médio de transporte, então, aguardando, que ela tinha ido até fazer umas compras, então, um senhor que saiu da palestra, um senhor de idade, chegou para mim e falou assim, olha, você sabe que quando eu era mais novo, lá em Copacabana, eu morava em Copacabana, e eu e uma turma, nós saímos e dava uma surra naqueles viadinhos. Eu digo, mas o senhor fazia isso? Eu falei,
Agora eu não faço mais. Quase que eu falei, pô, também nessa idade, se eu fizesse isso, tudo bem. Agora, veja bem, essa cultura ele passou para aqueles familiares que junto dele. Então, essa cultura é que a gente tem que combater. É a cultura dentro de casa, é o comportamento dos pais, aquilo que os pais falam e fazem. Eles vão repetir lá fora. Como esse, por exemplo, que fazia isso que ele disse, fazendo isso, ele se gabava e a sua família até o aplaudia, certamente. Não é o caso? E Fernanda? E essa questão, assim, é uma questão tão delicada porque o primeiro reflexo, né, desse comportamento de um adulto para com uma criança é que a criança repete um comportamento, né? Muitas vezes ela repete uma fala e tal. A segunda questão é que isso acaba trazendo alguns reflexos que se perpetuam pela vida inteira, seja por um comportamento preconceituoso, seja por aquele que sofre esse preconceito, né? Porque, exemplos, né? Eu tenho uma amiga que os familiares do marido dela, né, era uma família muito grande, né? E entre esses filhos nasceram, acho que uns 3 filhos cegos. E essas crianças eram escondidas em casa quando alguém chegava, porque era muita vergonha ter um filho cego. Essas crianças, a família era uma família tradicional, que lidava com a terra, então se entendia que essas crianças eram inúteis, porque elas não iam conseguir tocar as questões, né, dos negócios da família. Por outro lado, então, em algum determinado momento, essas crianças foram mandadas para outros lugares, outras cidades, e acabaram estudando e tal. Então, teoricamente, talvez elas tivessem até mais condições de crescimento e de, né, uma abertura de olhar e tal, de cultura, fora daquele núcleo tão que os abafava, os cerceava tanto. Mas essa rejeição causa marcas tão profundas que elas estão presentes hoje na relação até com os netos. Então, são Isso. coisas que vão se passando de geração em geração. Então, são a família mal estruturada, né? A família em que aqueles que são os primeiros orientadores, né, de qualquer ser humano, que são os pais ou os responsáveis, né, mesmo que não sejam os pais, esses conceitos equivocados, eles trazem danos que são danos agudos e crônicos, né? E que se perpetuam, se reverberam aí nas gerações futuras. Isso é muito grave. É. E Arlindo, o que você gostaria de falar, Arlindo? Pensando no que Fernanda acaba de colocar, nessa pequena história, eu fico lembrando que o preconceito, em qualquer das suas facetas, ele é uma arma violentíssima contra aquele que o sofre. Mas, em contrapartida, é uma prisão sem muros para aquele que pratica. É uma coisa horrorosa, difícil de viver. Deve ser muito doloroso. Não só é doloroso viver o preconceito, mas viver com preconceito. Não é uma coisa fácil. Quando essa pessoa se encontra em algum momento, que não creio que isso em algum momento não toque em algum refolho da alma, é uma arma violentíssima e, ao mesmo tempo, uma prisão sem muros, onde o sujeito vive cercado por esse nada, por esse absurdo, que é viver contra alguém, contra algo, contra aquilo que não se gosta, que não se aceita. Deve ser muito difícil viver isso, porque é muito difícil sofrer isso. Arlindo, aí a gente vê Kardec quando fala que o grande entrave para o nosso progresso, orgulho e egoísmo, né? Então, o orgulho faz a gente pensar que o diferente de nós devia ser eliminado, porque a gente não quer conviver com coisas que são diferentes, que vão contrastar com aquilo que nós somos, como se nós fôssemos a pérola do universo, né? É muita pretensão nossa.
Mas, meus amigos, nós estamos chegando ao final. Esse assunto, nós voltaremos a ele em outras oportunidades, porque ele é vastíssimo, né? Traremos em outras oportunidades. Eu agradeço muito a Maria Fernanda. Eu agradeço muito a você, Arlindo, a presença aqui nessa conversa tão boa, tão amiga, de alma para alma, de coração para coração, sem medo de falar, sem medo de se expressar. Essa é a doutrina que Kardec codificou, em que a proposta é liberdade de pensamento e liberdade de consciência. Então, vocês, para as despedidas de vocês e a finalização, né, da palavra. Fernanda. Bom, mais uma vez, então, eu agradeço o convite, agradeço a generosidade de vocês nesse debate, né, que correu de forma tão delicada, né, e tão educada e tão interessante. E o meu lembrete é que para que possamos nos maravilhar aí com a diversidade, né, em todos os seus aspectos, que possamos crescer nessa visão do outro. E um dos caminhos propostos na própria doutrina espírita é conhecer-se, porque assim a gente desenvolve um olhar mais abrangente, desenvolve um olhar mais amoroso, inclusive com as dificuldades que vemos graçar aí ao nosso redor. Então, obrigada pelo convite. Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite, Jaime. Obrigado pela participação, Fernanda. E dizer aos amigos todos que é preciso lembrar que tudo é diversidade. O deserto, aparentemente mais sem vida, contém uma abundância diversa de coisas e seres, que ao primeiro olhar nem parece. Veja o Saara, veja a Atacama, e nós vamos descobrir que há um diverso vivendo ali. Mesmo as abelhas que fazem suas casinhas sempre iguais, elas se diferem. Tem uma que é preta, outra que tem ferrão, outra que não tem ferrão. Enfim, a vida é diversidade. É maravilhosamente diversa. Por isso que é bom caminhar junto. Nós somos diversos. E meus amigos, irmãos e irmãs que nos assistem, nós vamos encerrando. Como foi bom conversar com esses dois companheiros com tanta liberdade, com tanto respeito. Respeito é importante, né? Vamos respeitar o outro. Vamos respeitar essa diversidade e vivenciá-la através do convívio social, meus irmãos. É hora de progredirmos, é hora de crescermos, de nos avaliar para continuar a caminhada. E nós vamos continuar caminhando juntos. Um abraço afetuoso a vocês e o nosso agradecimento por nos assistirem. Fiquem em paz, que a paz do Cristo seja no seu coração, na sua vida e no seu lar.